Lucas 9, 38 ao 43, diz assim: Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito o domina, de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar, quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio lançou por terra em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta ao seu pai. E todos ficaram atônitos entre a grandeza de Deus, estando todos maravilhados com tudo o que Jesus fazia. E ele disse aos seus discípulos: Só até aqui. Então, todos nós conhecemos esse milagre de Jesus, todos nós sabemos, né, da história, e nós sabemos que, de fato, ali no final, né, Jesus foi aquele que foi capaz de curar o menino, repreender essa espécie, essa casta de demônios, né, que estava nele, e Jesus operou novamente, né, mais um milagre. Então Jesus é aquele da qual a gente busca, né, para obter todo e qualquer milagre que a gente precise. E aqui vamos pensar algumas questões em relação a essa fé, a fé exercitada. E a gente vê que antes de ocorrer esse milagre, ou antes de acontecer esse evento, Jesus estava no monte e ele chamou Pedro, Tiago e João. E ali ocorre aquele período, né, da transfiguração, em que aparece Moisés, Elias, e ali vão conversando com Jesus, e os discípulos puderam contemplar aquilo, né? E aí é algo que geralmente acontece, né? Quando se busca a Deus ou quando se está tendo um momento com Deus, um momento de proximidade, o que vem geralmente é alguma tribulação, alguma dificuldade, alguma provação, né? Então é só reparar, né? Basta um culto na presença de Deus e que a gente já sabe que depois do culto vai acontecer alguma coisa, alguma dificuldade, alguma inquietação, né? Basta um momento nosso de busca ao Senhor que começam a acontecer as dificuldades, né, para tentar roubar tudo aquilo de bom, né, que a gente conseguiu com Cristo e buscando a Ele. Então, que a gente esteja atento, né? Não é por isso que é dito vigiai e orai, né? Porque sempre que a gente passa um momento bom com o Senhor, de busca, de crescimento, vem algo para tentar, né, nos roubar tudo que a gente conseguiu naquele momento. Mas aí, a partir disso, né, os discípulos puderam ver ali circunstâncias violentas. Então, esse menino se lançava em convulsões, fazia espumar. Então, era algo assim de uma circunstância mais adversa. E os discípulos que estavam, né, ali, que não subiram no monte, não conseguiram expulsar esse demônio. E faz-nos ver, né, o quanto é necessário um exercício da fé, o quanto é necessário desenvolver a fé no mesmo Jesus, né? Porém, essa fé ela precisa ser exercitada, ela precisa crescer, se desenvolver. Então, uma fé exercitada, desenvolvida, consegue ver mais e maiores milagres. Então, aqueles discípulos ali embaixo tinham a fé em Jesus, mas não ao ponto desenvolvida para conseguir expulsar aquele demônio. E aí, né, a gente lembra e pensa em algumas coisas, né? Pedro, Tiago e João foram para o monte com Jesus, né? E por que eles foram e os outros ficaram? Um dos motivos é a questão da fé, né?
posso aqui afirmar, baseado na palavra, que Pedro, Tiago e João possuíam uma fé mais exercitada ou mais desenvolvida que os outros discípulos que ficaram. Então não é à toa que eles foram com Jesus para o monte, né, e puderam contemplar ali a transfiguração. E a gente pode lembrar de Hebreus capítulo 11, né, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Jesus desceu, ele disse, né, até quando eu estarei com vocês, geração incrédula? Até quando o suportarei, né? Então Jesus falou isso mesmo, né? Até quando eu vou ter que suportar essa incredulidade? Então a falta de fé, ela desagrada a Deus mesmo, e é algo de ele dizer, né? Eu não suporto a pessoa que se aproxima sem fé. Então, se queremos nos aproximar do Senhor Jesus e contemplar mais e mais milagres, mais e maiores milagres, a gente tem que ter essa fé, tem que desenvolver essa fé, exercitar essa fé, crescer essa fé. E é dito, né, que se ele chama, né, se a gente pensar que se ele chama aquela geração de incrédula e perversa, o que seria da nossa geração? Pois se a gente olhar, né, não temos nada melhor do que aquela geração, né? Possivelmente nossa geração é muitas vezes pior do que aquela geração que crucificou a Jesus Cristo. E aí, se eles eram incrédulos e perversos, o que será da gente? Então, que se nós queremos nos aproximar do Senhor, se nós queremos ver esses milagres, mais milagres, maiores milagres, precisamos exercitar nossa fé, precisamos desenvolver essa fé, porque nossa geração é muito pior do que uma geração incrédula e perversa, e nós precisamos avançar e batalhar para que a gente não fique segundo a nossa geração, para que a gente não tome forma, conforme está lá em Romanos, né? Não tome forma da nossa geração, porque nossa geração é pior do que aquela, e que nós tomemos forma de cristão, né? E que isso desenvolva a nossa fé. E a gente pode pensar aqui algumas questões, né? Os discípulos que ficaram embaixo não conseguiram expulsar aquele demônio. E a gente pode imaginar Pedro, Tiago e João, que subiram para o monte e viram a transfiguração. Eles seriam capazes de expulsar aquele demônio? Não temos como saber, né? Exatamente porque até que ponto a fé deles ali estava desenvolvida. Mas o que sabemos é que eles estavam mais próximos de Jesus, porque o Senhor se agrada de quem se aproxima dele com fé, né? E o Senhor se aproxima de quem tem fé, né? E de fato, se Pedro, Tiago e João tivessem uma fé que fosse tão pequena ou tão inexperiente, com certeza Jesus não levaria os três ali para o monte. Então, a proximidade com Jesus tem a ver com a fé que temos em Jesus. Se queremos ser mais próximos, precisamos de mais fé. Então, quanto mais próximo se está de Deus, mais fé é necessário. E aí, quanto maiores os milagres, né, que a gente pode ou deseja contemplar, maior deve ser a nossa fé. E maior deve ser o exercício dessa fé. E aí nós podemos ver Jesus também dizendo na outra passagem de Mateus, né, que aquela casta, né, só saía com oração e jejum. Então, oração e jejum tem a ver com desenvolver essa fé. Então, quem não consegue se pôr em uma rotina de oração está com a fé defeituosa, está com a fé fraca. Quem não consegue se colocar em jejum também está com uma fé defeituosa, uma fé fraca, e nós não podemos enganar. Não posso dizer aqui, você não consegue orar porque está passando por alguma coisa, eu estaria mentindo. Nossa fé, para se desenvolver, é necessário que a gente consiga uma rotina de oração e jejum. Se a gente não consegue isso, Jesus já deu a dica aqui nesse texto, né? O problema é a fé. Então não podemos andar
segundo a nossa geração, incrédula e perversa, ou pior do que isso, e achar que tudo é normal. Precisamos exercitar a nossa fé. E aí Jesus ele deixa claro também, quando lá no Evangelho de Mateus, os discípulos perguntam por que não podemos expulsar esse demônio. E aí Jesus fala, né, porque a fé de vocês é pequena. E aí a gente pode pensar, né, se existe fé pequena, existe fé grande também. Se existe fé pequena, significa que ela pode crescer. E aí a gente tem que pensar aqui essa questão de se desenvolver, de exercitar a fé, porque precisa se crescer, precisa desenvolver. Não é algo que se recebe em porção completa, não precisa se fazer nada, que não se desenvolve nada. Nós temos que desenvolver a fé. E aí a gente pode lembrar, né, de várias pessoas. Temos, por exemplo, George Miller, que contemplou, um homem que contemplou, né, tantos milagres extraordinários, tantas coisas grandes Deus fazendo, né, e alguém uma vez perguntou para ele, né, qual era o segredo da fé dele. E ele disse, né, não há segredo algum, minha fé não tem nada de diferente de que uma fé de qualquer pessoa possa ter, porém é uma fé exercitada. E ele fala, né, essa fé começou a ser exercitada com pequenas coisas, pequenos milagres. E aí George Miller fala disso, né? Ele começou a ver grandes milagres quando ele começou a exercitar sua fé com os pequenos milagres, as pequenas coisas. Hudson Taylor também, o missionário na China, ele passou por vários períodos assim antes de poder ir para a China, né? E Deus mostrou para ele, ó, se você não passar por pequenas coisas e vencer pela fé essas pequenas coisas, você não será capaz de ir para a China, porque lá você vai precisar de uma grande fé para ver grandes milagres e grandes acontecimentos. E aí Hudson Taylor, naquele dia, percebeu, né, se ele não vencesse e exercitasse a fé dele nas pequenas coisas ali e fosse crescendo, ele nunca teria capacidade de exercer essa fé lá na China, porque lá as circunstâncias eram muito mais violentas. E aí, né, a fé precisa ser exercitada, a fé precisa ser alimentada. E nesse sentido, né, a gente pode lembrar, né, de Romanos 10, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então precisamos aumentar a nossa fé ouvindo a palavra de Deus. A fé precisa ser exercitada, precisa ser usada. Então, como o músculo, né, que não se usa vai atrofiando, a fé também é mais ou menos assim, né? E quando ela vai sendo exercitada, ela vai crescendo, né, vai se desenvolvendo. E aí, uma fé que é exercitada, que é desenvolvida, alcança grandes e maiores milagres do que uma fé que não é desenvolvida. Isso é claro, né, na Bíblia. O próprio Jesus disse, né, que não pôde fazer ali tantos milagres por conta da falta de fé. Então, né, nessa lição que a gente aprende com esse milagre da cura desse jovem possesso, da libertação desse demônio, nós podemos ver, né, que o exercício da fé, o desenvolvimento da fé é importante. Existem os patamares de crescimento espiritual. Então, quem desenvolve mais a fé consegue estar mais próximo de Cristo. Quem desenvolve mais a fé consegue ver mais milagres. Quem desenvolve mais a fé consegue ver milagres maiores. Então, que não tomemos forma da nossa geração, né? Mas que temos forma de fé. Aqueles que exercitam sua fé, aqueles que se aproximam do Senhor Jesus e aqueles que veem os seus milagres. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Te peço que nesse dia, Senhor, possamos estar atentos à condição de nossa fé, Senhor. Que possamos estar preocupados em realmente exercer essa fé, em realmente desenvolver essa fé, Senhor. Que possamos não tomar a forma do mundo, Senhor, mas tomar a forma do Teu reino, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ensina a desenvolver essa fé, Senhor, a exercitar
essa fé, a crescer essa fé que mesmo do tamanho de um grão de mostarda pode crescer e ramificar e frutificar e gerar ali grandes ramos e grandes acontecimentos, grandes milagres pela fé. Nos ajuda, Deus, a confiarmos em Ti. Nos ajuda, Senhor, a nos aproximarmos de Ti pela fé, Senhor. Nos ajuda, Senhor, naquilo que formos falhos, naquilo que não conseguimos, Senhor, que o Senhor possa aumentar a nossa fé e que possamos tomar caso dela e estarmos dispostos a desenvolver. E assim nós cremos, Senhor, que nós veremos mais e mais dos teus milagres, mais e mais das tuas grandes coisas, dos teus grandes feitos. Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.